Vamos então falar de crentefobia, porque essa é uma palavra, uma nomenclatura que a gente já está vendo pipocar aí no Brasil, não é de hoje, tem alguns anos. Vamos rebobinar para 2020, o Jair Bolsonaro, quando ele foi discursar enquanto presidente na Assembleia Geral da ONU, ele evocou que o Brasil é um país cristão, conservador, que tinha família como base, e então ele fez um apelo à comunidade internacional falando que a gente tem que ficar vigilante para zelar pela liberdade religiosa e também contra a cristofobia, é um termo até mais recorrente, né? Cristofobia, essa ideia de que haveria uma perseguição aos cristãos. Agora, vamos falar agora para começo. A cristofobia, ela é real e ela tem corpos em vários países do mundo, assim. Isso acontece, perseguição em países, muitas vezes na África, alguns países muçulmanos, você tem pastores perseguidos, expulsos. Agora, voltemos ao cenário brasileiro. Não se tem notícia de algum cristão que morreu por ser cristão. O cristianismo ele é majoritário no país. Ele corresponde a pelo menos 80% da população, segundo as projeções. E essa cristofobia que gera corpos, que gera uma perseguição mais forte, isso é um discurso despropositado, eu diria. Mas o meu ponto aqui é tentar entender o que tem, por que ele está sendo tão evocado agora. Eu vou tentar ter um pouco de cautela nessa frase agora. Eu acho que existe uma espécie de ressentimento do segmento evangélico, porque, embora os cristãos fossem maioria, os evangélicos eles se sentiram uma minoria perseguida por muito tempo no Brasil. Em que sentido isso acontecia? E eu não estou falando... Inclusive, foi uma gasolina que muitos pastores fizeram questão de colocar nessa fogueira aí. Essa ideia disseminada de que existe uma elite progressista, intelectual, que tem alergia, que tem ojeriza aos evangélicos. E isso reflete, por exemplo, em redações de jornal da chamada mídia tradicional, redações que, de fato, não tem evangélicos nela. Um espaço acadêmico onde os evangélicos são minoria ou sofrem escárnio pelas posturas que eles defendem. E eu não estou falando de vozes, obviamente, estridentes, como a da deputada estadual aí do Maranhão. Isso foi dando um caldo aí, engrossando um caldo de que existe que o progressista ele simplesmente desconsidera, menospreza a fé evangélica como um todo, que eu sempre faço questão de frisar. É plural, é ampla e representa, sobretudo, a base evangélica brasileira, ela é composta em sua maioria por mulheres negras vindas de classes baixas. Então eu diria que assim, é uma ideia que está servindo como mobilização, como catalisadora de, voltando ao que o professor disse, das guerras culturais, né? Do tipo, somos nós contra eles agora. Então, é um discurso que Bolsonaro já tinha ventilado na ONU como uma espécie de denúncia, frisando novamente, a cristofobia, a crentefobia, ela não é real no país nesses termos que estão sendo evocados aí. Você não tem, e ao contrário, você tem muita notícia de evangélicos, não toda a base evangélica, digamos que são, enfim, expoentes da fé evangélica, que perseguem outras religiões, como, por exemplo, a notícia de terreiros apedrejados, de mães de santo, pais de santo com um revólver na cabeça, por traficantes que seriam evangelizados. Isso é uma violência brutal que parte de uma minoria evangélica, mas, ao mesmo tempo, você tem na fé evangélica essa cultura da intolerância religiosa contra religiões de matriz afro-brasileiras, que você pode ver, por exemplo, num livro que o bispo Edir Macedo lançou, em que ele compara entidades umbandistas do candomblé com demônios. Também enfim, a Igreja Católica também vai falar que, enfim, que seria uma manifestação mais demoníaca, mas é uma espécie de guerra cultural que está sendo travada aí, que antes era no subterrâneo e agora ela emergiu aí para a sociedade como um todo, está contagiando aí.